Olá, meus queridos, graça, misericórdia e paz para todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus aqui dentro do nosso canal Último Remanescente. E no vídeo de hoje, vamos estar dando continuidade ao tema que nós já começamos aqui dentro do nosso canal, que é o tema sobre o selamento, onde estamos aqui estudando sobre dois grupos distintos. Um grupo que receberá a marca de Deus e um outro grupo que receberá a marca da besta. Mas antes da gente ir para o conteúdo do vídeo de hoje, se você está caindo aqui de paraquedas neste canal, se é a sua primeira vez aqui dentro do canal Último Remanescente, então, por favor, já se inscreva aqui no nosso canal e ativa o sininho das notificações, para que toda vida que nós lançarmos um conteúdo de valor aqui dentro do canal Último Remanescente, você será notificado, você será avisado. Então, deixado todo este recado aí para você, meu irmão em Cristo Jesus, vamos agora diretamente para a tela do meu celular para a gente estar dando continuidade sobre o tema do selamento e principalmente dentro do assunto dos 144 mil. Muito bem, meus queridos, já estou aqui com o estudo na tela, como vocês podem ver, e esta pergunta ficou para a gente responder no estudo de hoje. Quem foi o primeiro a abrir a contagem dos 144 mil? Quem foi aí a primeira pessoa a receber o selo do Deus vivo para fazer parte aí do grupo dos 144 mil? Então vamos responder esta pergunta a partir de agora dentro da palavra de Deus e também dentro do espírito de profecia. Vamos passar aqui o próximo slide que diz o seguinte, preste atenção aqui no texto na tela. Quase não sei o que lhe dizer. A notícia do falecimento de sua esposa foi para mim avassalante. Quase não pude acreditar e ainda agora dificilmente acredito. Deus, na noite do sábado passado, deu-me uma visão que escreverei. Então perceba, meus queridos, que ela tem uma visão aí no dia do sábado, uma visão que ela deveria escrever. E olha o que ela diz. Vi que ela quem? A senhora Elvira Haste, ela estava selada, e a voz de Deus ressurgiria e se ergueria sobre a terra, e estaria com os 144 mil. Então perceba algo muito importante aqui nesta citação. Primeiro que a visão foi dada no dia de sábado, e nós sabemos, de acordo com a própria Escritura Sagrada, em Êxodo capítulo 31, versículo 13 e o verso 17, e Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20, o sábado ele é o sinal de Deus. O sábado ele é o próprio selo do Deus vivo. Então a própria visão aqui está totalmente ligada à obra do selamento. O sábado é o selo do Deus vivo. E não é coincidência que toda vida que a serva do Senhor, ela tinha uma visão sobre o selamento, o dia em que ela recebia esta visão era exatamente o dia do sábado. A mesma forma acontece aí com o livro do Apocalipse. A principal mensagem do livro do Apocalipse é a mensagem do selamento. E por isso, João, o apóstolo, ele recebeu esta visão exatamente no dia do Senhor, exatamente no santo sábado de Deus. E veja mais, meus queridos, que ela recebeu aqui uma ordem de Deus para relatar a visão por escrito. Ela diz que ela viu que a senhora Elvira Haste, que era exatamente a esposa de Leonardo Haste, ela estava selada e a voz de Deus, ela ressurgiria e se ergueria sobre a terra e estaria com os 144 mil. Vamos passar aqui o próximo slide. Vi que não precisamos chorar sobre ela. Olha aí, o que a serva do Senhor está dizendo? Vi que não precisamos chorar sobre ela. Ela repousaria durante o tempo de angústia e tudo o que pudéssemos lamentar seria a nossa perda de ficar privados de sua companhia. Vi que seu falecimento redundaria em bem. Esta citação, ela está escrita aí no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 263. Meus queridos, vamos agora fazer uma análise aqui desta citação. Primeiro, vamos analisar aqui nesta citação 3 pontos que são muito importantes. O primeiro ponto, meus queridos, que nós temos que analisar aqui é que ela estava selada. Se ela estava selada,
Isto significa que ela recebeu o selo do Deus vivo. E se ela recebeu o selo do Deus vivo, conforme Apocalipse capítulo 7, verso 4, ela fará parte do grupo dos 144 mil. Um segundo ponto aqui, meus queridos, é que ela ressuscitará apenas na voz de Deus. O que nós precisamos entender, meus queridos, é que haverá ainda para o povo de Deus duas ressurreições, uma ressurreição especial e uma outra ressurreição geral. E estas duas ressurreições acontecem mediante ao impacto de duas vozes, uma do Pai e uma outra do Filho. A primeira voz, para o livramento do povo de Deus, é a voz de Deus o Pai. E com esta voz haverá um grande tremor de terra, ao qual nunca houve. Este grande tremor de terra, ele é mencionado exatamente ali na sétima taça. A partir do momento que Deus declarar está feito, está cumprido, haverá este grande terremoto. Com este grande terremoto, vai tremer todas as sepulturas. E nesse momento, logo após os terremotos abrirem as sepulturas, todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo vão ressuscitar para ouvirem o concerto de paz que Deus ali vai mostrar para aqueles que guardaram os seus mandamentos, exatamente para os 144 mil. E eles ainda terão a oportunidade de escutar da própria voz de Deus a declaração do dia e da hora da vinda de Jesus. E é exatamente nesta ressurreição que vai participar a nossa querida irmã em Cristo, que fará parte dos 144 mil, que é a nossa irmã Elvira Hasty, esposa de Leonordon Hasty. Um terceiro ponto também que nós precisamos analisar, meus queridos, é que claramente é dito que ela estará com os 144 mil, o que significa que ela faz parte desse grupo. E isso é muito importante, nós precisamos entender desta forma, que é a forma correta, meus queridos, porque a maioria dos adventistas estão entendendo que estar com os 144 mil não seria a mesma coisa de fazer parte do grupo ou ser membro deste grupo. Mas será que isso realmente é verdade? Será que esta afirmação, feita por muitos irmãos nossos aí da Igreja Adventista, ela está correta? De que estar com os 144 mil não seria a mesma coisa que fazer parte do grupo? É isso que nós vamos analisar a partir de agora, meus queridos. Então veja a pergunta aí na tela. Estar com os 144 mil seria a mesma coisa que ser membro dos 144 mil? É isto que nós precisamos analisar. Vamos aqui para o próximo slide. Veja o que esta citação aqui nos declara. Aqui nós temos exatamente uma carta, meus queridos, aí, datada de 18 de abril de 1929. Esta carta era do filho aqui da senhora White. Veja o que ele diz. Posso assegurar-te, irmão, que essa era a crença e o ensino de Ellen White. Preste atenção que esta era a crença e o ensino de Ellen White. Mas qual era a crença? Qual era este ensino? Veja o que o filho aqui da senhora White aqui escreveu. Muitas vezes eu a ouvi fazer declarações com esse efeito. E tenho em meu poder uma carta ao irmão Hastes, ou seja, Leonordon Hastes, que é o esposo exatamente da senhora Elvira Hasty, que até nós vimos ali a visão, onde a serva do Senhor viu claramente que ela estava selada. E através do poder da voz de Deus, ela participaria ali da ressurreição, que nós sabemos que esta será uma ressurreição especial, que acontecerá exatamente pelo poder da voz de Deus, onde Deus vai declarar está cumprido, está feito, e haverá um grande terremoto. E este terremoto abrirá as sepulturas, e todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo sairão das suas sepulturas glorificados, para ouvirem um concerto de eterno que Deus declarou para aqueles que santificaram ali o seu santo sábado. Ou seja, os irmãos adventistas, como nós veremos lá na frente. E veja o que ela diz. Muitas vezes, ou melhor, o que ele diz, o filho da serva do Senhor. Muitas vezes eu ouvi fazer declarações com esse efeito. E tenho em meu poder uma carta ao irmão Leonordon Hastes, que é mencionado à página de Life Skits, na qual ela diz claramente que a esposa dele, ou seja, a senhora Elvira Hasty, que havia falecido recentemente, ela seria o que, meus queridos? Ela seria membro dos 144 mil. Então veja claramente que na mente aqui do filho da senhora White, ele nos mostra claramente
que estar com os 144 mil significa ser membro deste grupo, fazer parte desse grupo. Então, esta afirmação, que é feita aí pela maioria dos adventistas, onde eles declaram de que estar com 144 mil não seria a mesma coisa que fazer parte ou se tornar membro deste grupo, esta afirmação ela está equivocada. A informação correta está aqui, meus queridos. Estar com os 144 mil significa sim ser membro deste grupo, fazer parte aí deste grupo. Vamos aqui para a próxima citação. Ellen White também fará parte dos 144 mil? Será que a serva do Senhor também fará parte desse grupo? Vamos analisar essa citação a partir de agora. Veja aqui na tela. Esta citação, meus queridos, se encontra no livro Primeiros Escrito, onde a citação começa da seguinte forma: O Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dadas asas e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar glorioso. A relva era de uma verde vivo e os pássaros gorjeavam ali cânticos suaves. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos e formosos. Ostentavam a expressa imagem de Jesus, e o seu semblante irradiava santa alegria, que era uma expressão da liberdade e felicidade do lugar. Então veja que ela foi levada aqui para um lugar muito especial. No próximo aqui slide ela diz assim: Perguntei a um deles porque eram muito mais formosos que os da terra. A resposta foi: vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus e não caímos em desobediência como os habitantes da terra. Interessante que esta citação aqui nos mostra, meus queridos, que estes outros seres, que na verdade são outros seres humanos, de outros mundos, eles tinham uma aparência muito melhor do que nós aqui temos nessa terra. Por que eles tinham uma aparência melhor? Porque eles eram obedientes aos mandamentos de Deus. Aqui fala que eles não caíram em desobediência como os habitantes da terra. Veja o que ela diz mais: pedi ao meu anjo assistente que me deixasse ficar ali. Não podia suportar o pensamento de voltar a este mundo tenebroso. Veja o que ela continua dizendo. Disse então o anjo: deves voltar, e se fores fiel, estaria juntamente ou estará juntamente com os 144 mil. Então veja claramente que esta citação nos mostra que a serva do Senhor ela estará com os 144 mil. E nós já aprendemos aqui que estar com os 144 mil significa se tornar membro deste grupo, meus queridos. Então a serva do Senhor também fará parte do grupo dos 144 mil. Então veja, o anjo diz: deves voltar, e se fores fiel, juntamente com os 144 mil, terás o privilégio de visitar todos os mundos e ver a obra das mãos de Deus. Esta citação se encontra aí no livro Primeiros Escrito, no capítulo Experiências e Visões, que é o capítulo O Amor de Deus por seu povo. Vamos aqui para a próxima citação. Ou melhor, a próxima pergunta que se encontra aqui na tela, que diz: quem passou pela morte pode fazer parte dos 144 mil? Será que quem passou pela morte pode fazer parte desse grupo? E a resposta, meus irmãos, quem já está acompanhando o estudo até aqui, sabe que sim, com certeza. Pois já sabemos que a obra do selamento dos 144 mil, ela está em andamento desde o ano de 1844. E eu botei aqui barra 1849, porque foi exatamente o ano em que a serva do Senhor, ela recebeu esta confirmação de Deus, de que o grupo ali dos 144 mil já estavam recebendo a cobertura do Todo-Poderoso. E a cobertura do Todo-Poderoso é exatamente o selo do Deus vivo. E aqui ainda se diz mais: a primeira pessoa que foi selada após a sua morte, como nós vimos, foi a senhora Elvira Hasty, esposa de Leonor Don Hasty. Agora, meus queridos, a gente vai comprovar dentro do espírito de profecia que realmente os 144 mil, eles passam pela morte. Vejamos agora o que a própria palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 14. A palavra do Senhor, aqui nos versos 12 e 13 de Apocalipse capítulo 14, nos diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Este grupo aqui, meus irmãos,
que é mencionado na Escritura Sagrada como sendo aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tendo a fé de Jesus, é exatamente o remanescente, são os 144 mil. E veja o que o texto diz mais. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. Apocalipse capítulo 14, verso 12 e 13. E quem seria este grupo aqui, meus queridos? Ao qual a Bíblia diz aqui no verso 13 que são bem-aventurados. Aqui diz: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Quem seria este grupo aqui? Aqui fala que estes seriam mortos que seriam bem-aventurados. Bem-aventurados significam felizes. Por que estes mortos aqui são considerados felizes ou bem-aventurados? Será que eles farão parte dos 144 mil? É isto que nós vamos aprender a partir de agora, dentro da própria palavra de Deus e também dentro do espírito de profecia, meus queridos. Vejamos, meus queridos, a próxima citação da serva do Senhor que diz assim: em nossa terra vivem homens que passaram dos 90 anos de idade. Perceba que ela está falando aqui de homens que passaram dos 90 anos de idade. E ela diz assim: os resultados naturais da velhice se fazem notar em sua debilidade, mas eles creem em Deus e o Senhor os ama. O selo de Deus está neles e se encontrarão entre aqueles a cujo respeito o Senhor disse: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Esta citação se encontra aí num comentário bíblico adventista do sétimo dia, volume 7, do Espírito de Profecia, da serva do Senhor, da senhora White. Vou ler novamente a citação, meus queridos. Aqui fala assim: em nossa terra vivem homens que passaram dos 90 anos de idade. Os resultados naturais da velhice se fazem notar em sua debilidade, mas eles creem em Deus e o Senhor os ama. Agora preste atenção aqui, essa parte destacada de amarelo. O selo de Deus está neles. Neles quem? Nestes homens que passaram dos 90 anos de idade, que já estão bem pertinho aqui, ou que desceram o pó da terra, meus queridos. Ela diz: o selo de Deus está neles. O selo do Deus vivo, meus irmãos. E nós sabemos que dentro do livro do Apocalipse, o selo de Deus, ele é colocado sobre a fronte de qual grupo? Dos 144 mil. E ela diz mais: e eles se encontrarão entre aqueles a cujo respeito o Senhor disse. Preste atenção agora que ela diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Interessante, ela fala que estes irmãos aqui, que receberam o selo de Deus e que passaram pela morte, ela está dizendo que é este grupo aqui, meus irmãos, ao qual a profecia diz que bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então, estes mortos que são bem-aventurados, mencionados em Apocalipse capítulo 14, verso 13, de acordo com esta citação, é exatamente os 144 mil, ou a parte dos 144 mil que passam pela morte. Isto nós não temos mais dúvida, meus irmãos. É o próprio espírito de profecia que nos mostra. Ela deixa muito claro: em nossa terra vivem homens que passaram dos 90 anos de idade. Passaram dos 90, meus queridos. Estes homens já não se encontram mais vivos hoje, porque quando ela escreveu esta citação, faz mais de um século, meus irmãos. E ela declara e diz que o Senhor os ama e o selo de Deus está neles, o selo do Deus vivo, que nós sabemos que, de acordo com Apocalipse, capítulo 7, verso 4, o selo do Deus vivo, ele é colocado sobre a fronte dos 144 mil. Mas ela já agora está mostrando claramente que o selo de Deus também é colocado sobre pessoas que já passaram pela morte. E esses que passaram pela morte faz parte exatamente aí do grupo que ela está citando da própria Escritura em Apocalipse, capítulo 14, verso 13, que diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então, meus queridos, quando esta citação, que eu vou voltar agora para vocês verem, que a Bíblia que diz assim: bem-aventurados
os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos e as suas obras o seguem. Este grupo aqui de mortos, eles são bem-aventurados exatamente porque eles farão parte dos 144 mil. Por isso que este é um grupo feliz. Por isso que este será um grupo bem-aventurado. Agora vamos dar continuidade, meus irmãos. Ainda tem mais citações que eu quero estar apresentando aqui para vocês, comprovando que realmente os 144 mil, eles passam pela morte. Mas é claro, meus queridos, que esta citação aqui já seria mais que suficiente, usando a palavra de Deus e usando também o espírito de profecia. Lembrando que a gente sempre está usando aqui o espírito de profecia como sendo uma luz menor que está a serviço da luz maior, que é exatamente a palavra do Senhor. Agora vamos continuar. Vamos aqui para a próxima pergunta. A próxima pergunta diz assim: todos os 144 mil, eles passam pela angústia de Jacó, meus irmãos? Será que todos os 144 mil, eles passam pela angústia de Jacó? O que a palavra do Senhor nos diz a respeito dessa pergunta? Olha o que diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor, meus queridos, eu vou até abrir para vocês, aqui exatamente em Apocalipse, capítulo de número 7, meus irmãos. Vou abrir rapidinho aqui para poder mencionar para vocês essa parte dos 144 mil. Porque aqui diz assim, meus irmãos, Apocalipse, capítulo de número 7, a gente vai ver exatamente aqui, meus irmãos, o verso de número 13 em diante. Apocalipse, capítulo 7, verso 13 em diante, vai falar exatamente sobre o grupo dos 144 mil. Muitos confundem aqui o verso 13, a partir do verso 13, como sendo o grupo da própria grande multidão. Mas não é isso que a Escritura está dizendo. Aqui no momento em que João, ele recebe uma chamada aqui do ancião, o ancião chama a atenção de João exatamente para um grupo especial que estava no meio da grande multidão. João, ele olhou e viu uma grande multidão ao qual ninguém podia contar, de salvos. Aqui exatamente no verso 9, quando a Escritura diz assim: depois destas coisas, vi, eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, meus queridos, esta grande multidão aqui não seria os 144 mil. Mas a partir do verso 13 nós temos algo interessante. Quando um dos anciãos, ele faz uma pergunta para João, e ele fala assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondeu-lhe: meu senhor, tu sabes. E ele me disse: são estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. Sobre eles, e aqui fala assim: e aquele que se assenta no trono, ou seja, Deus o Pai, o Todo-Poderoso, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Meus queridos, este grupo aqui é os 144 mil, que a partir do verso 14 o ancião disse que eles passariam pela grande tribulação e que eles estariam dentro do santuário de Deus, servindo ao Senhor de dia e de noite no seu templo. E aqui fala que Deus estenderia o seu tabernáculo sobre eles, e eles não teriam mais fome, nunca mais teriam sede, e nem cairia sobre eles o sol, e nem ardor algum, porque o próprio Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentaria e os levaria para a árvore da vida, meus queridos. Este grupo são os 144 mil. Muitos acreditam que este grupo aqui é a própria grande multidão, ao qual ninguém pode contar. Mas não, meus queridos, este grupo aqui é os 144 mil. Não seria a grande multidão ao qual ninguém pode contar. E agora, meus irmãos, vamos ver esta confirmação dentro do próprio espírito de profecia.
Veja aqui na tela agora o que o Espírito de Profecia nos diz. Aqui ela fala assim: estes quem? Os 144.000 são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Estes, tendo sido trasladado da terra dentre os vivos. Quando a serva do Senhor fala, meus irmãos, que eles seriam trasladados da terra dentre os vivos, não significa que eles nunca passaram pela morte, como a maioria dos adventistas estão pregando. Estão pegando esta citação, este trecho desta citação, que fala que eles foram trasladados da terra dentre os vivos, para dizer que este grupo aqui, os 144.000, eles não passam pela morte. Mas o que ela está dizendo é outra coisa, meus queridos, seria outra coisa. O que ela está dizendo quando ela fala que eles seriam trasladados da terra dentre os vivos, é porque, na verdade, neste momento, no momento final ali, nos momentos finais, os 144.000, por mais que uma parte deles passem pela morte, mas nos momentos finais, nas cenas finais, faltando ali alguns meses para a volta de Cristo, todos os 144.000 estarão salvos e vivos para serem trasladados em vida pelo poder da glória de Deus. E ela fala mais, ela diz: são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Aqui também é dito que são primícias para Deus e para o Cordeiro. Muitos acreditam que esta expressão primícias é porque este grupo aqui seria uma primícia da grande seara. Mas, na verdade, meus queridos, eles são considerados como primícias para Deus e para o Cordeiro porque este é um grupo extremamente importante para Deus. Porque eles serão os primeiros a recepcionar o Senhor. Porque eles serão o único grupo que terão o direito de visitar todos os outros mundos. Eles têm muitos privilégios. Este é o único grupo que estará dentro do santuário de Deus, servindo a Deus de dia e de noite ali dentro do seu santuário. Por isso que eles são considerados como primícias, porque eles têm todos estes privilégios. Então não é porque existe uma grande multidão aí de salvos vivos no momento da volta de Cristo, que seria ali a seara e esses aqui seriam as primícias. Não, meus queridos. Na verdade, a grande multidão, ao qual ninguém pode contar, de Apocalipse capítulo 7, verso 9, no momento em que os 144.000 aqui tiverem sido ou sendo trasladados, a grande multidão, ela vai estar acordando aqui do pó da terra, porque neste momento aí vai acontecer exatamente a ressurreição geral, que vai ser causada pela voz do Filho de Deus. E quando eu falo ressurreição geral, estou me referindo à ressurreição geral dos salvos, de todas as eras, de todas as épocas. Cristo vai falar ali, ele vai soprar a trombeta de prata, conforme o livro Primeiros Escritos, e logo após ele soprar a sua trombeta de prata, ele vai declarar com a seguinte frase: despertem, despertem, despertem vós, que no pó da terra dormem. E neste momento sairá da sepultura, ou melhor, haverá um grande terremoto, né? Um grande tremor de terra, e este grande tremor de terra vai abrir as sepulturas dos salvos de todas as eras, e sairá um exército, uma grande multidão ao qual ninguém pode contar, de todas as épocas, de todas as eras, desde Adão até o último salvo, neste momento aqui da volta de Cristo, na segunda vinda de Jesus. Mas os 144.000, eles já estão ali vivos, meus irmãos. Por isso que ela fala que diz que eles foram trasladados da terra dentre os vivos. E ela diz mais, meus queridos, estes são os que vieram da grande tribulação. Esses quem? Os 144.000, meus queridos. Nós vemos exatamente, acabamos de ler o texto em Apocalipse, capítulo de número 7, verso 13. Então veja claramente que o Espírito de Profecia nos confirma de que a partir do verso 13, ali não está falando da grande multidão, ao qual ninguém pode contar. Ali está falando exatamente da elite, das primícias, daqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que vai. De onde é que ela está tirando essa expressão? São os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Ela está tirando exatamente, meus queridos, de Apocalipse, capítulo 14, verso 1. Apocalipse, capítulo 14, verso 1, nos declara e diz assim: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas,
como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tange a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico senão os 144.000, que foram comprados da terra. São estes quem? Os 144.000. Que, olha o que ela diz, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles quem? Os 144.000. Os seguidores. Os seguidores de quem? Os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. E ela aqui, a Escritura diz mais, são os que foram redimidos dentre os homens, ou seja, comprados dentre os homens vivos. E fala, e diz mais a Escritura, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então veja que este grupo, ao qual ela fala aqui que vai passar pela grande tribulação, são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. E estes que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, na Escritura Sagrada, de acordo com Apocalipse, capítulo 14, verso 1, são os 144.000, ao qual ela está usando a mesma porção de Apocalipse, capítulo 7, verso 13 e 14, onde a Escritura nos declara, estes são os que vieram da grande tribulação. Então veja claramente, todos os 144.000 passam pela angústia de Jacó? Sim ou não? É claro que sim, meus queridos. Todos os 144.000 passam pela angústia de Jacó. E ela até acrescentou o texto, para confirmar que ela está tirando exatamente de Apocalipse 7,14. E aqui ela diz mais, passam pelo tempo de angústia tal como nunca houve, desde que houve nação. E agora ela está citando exatamente Daniel capítulo 12, verso 1. Naquele tempo onde a Bíblia diz que se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo. E ela deixa claro, meus queridos, que esta grande tribulação, que também é mencionada em Mateus capítulo 24, é a própria angústia ao qual nunca houve de Daniel capítulo 12, verso 1 e 2. Ela deixa claro, ela diz, passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve, desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó. Ela está citando claramente Daniel. Daniel, capítulo de número 12, verso 1, ao qual esse texto eu vou querer aqui ler novamente com vocês. Daniel, capítulo de número 12, verso 1, diz assim, meus queridos, neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então ela está citando exatamente esse texto, da angústia de Jacó. E olha o verso 2, que vai falar exatamente da ressurreição especial, em que aqui vai acontecer a ressurreição daqueles que está lá em Apocalipse 14, 13. Os mortos, que são os bem-aventurados. Por quê? Porque eles ouviram, eles tiveram o privilégio de morrer ali fiéis dentro da mensagem do terceiro anjo. E aqui acontece a ressurreição especial no verso 2 que diz, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e aqui é os 144.000, ou seja, a parte dos 144.000 que passam pela morte, e aqui diz, e outros para a vergonha e horror eterno. Aqui já seria um outro grupo, que na verdade são aqueles que receberam a marca da besta. Porque se nesta ressurreição ressuscita aqueles que receberam o selo de Deus para a vida eterna, isto significa que este outro grupo que está ressuscitando para a morte eterna é porque receberam a marca oposta, que seria aqui a marca da besta, meus queridos. É muito simples, é só fazer aqui o paralelo. Um grupo que recebe o selo de Deus e ressuscita para a vida eterna, e um outro grupo que recebe a marca da besta e ressuscita para a morte eterna. E agora, meus queridos, vamos para uma outra pergunta interessante. Se todos, meus queridos, passam pela angústia, aquela angústia de Jacó, como a gente viu na própria Bíblia, no espírito de profecia, que é aquela angústia ao qual nunca houve, a angústia de Jacó, então como é que fica o caso, meus irmãos, daqueles que já morreram e que também fazem parte do grupo dos 144.000? Aí, meus irmãos, aqui vai entrar exatamente a ressurreição ao qual eu acabei de ler em Daniel capítulo 12, verso 2. A ressurreição especial, meus queridos. É por isso que aqui eu coloquei assim para vocês.
para que todos passem pela angústia de Jacó, seria necessário que houvesse o quê? Uma ressurreição especial. É preciso que haja uma ressurreição especial para este grupo de Apocalipse 14:13, ao qual a Escritura nos diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Que nós já sabemos que aquele ali é o grupo que fará parte dos 144 mil, ao qual receberam o selo de Deus. Então veja, meus queridos, é necessário que acontecesse uma ressurreição especial, que ocorresse ainda antes do quê? Antes da volta de Jesus, antes da segunda vinda de Cristo, ressuscitando o restante do grupo, ou seja, do grupo ali que passou pela morte, uma parte dos 144 mil que deveria passar pela morte. E para que todos estejam vivos ali, para poder recepcionar a Jesus a tempo, conforme se encontra em Isaías capítulo 25, verso 9, é necessário que haja esta ressurreição especial que acontece um pouco antes da volta de Cristo, para que eles ressuscitem antes e também passem pela angústia. Então seria assim, meus irmãos, que houvesse obrigatoriamente uma ressurreição especial, completando assim o número dos 144 mil selados com o selo do Deus vivo. E agora vamos para a pergunta que não quer calar. Existe ou não existe esta ressurreição na Bíblia? Como já mencionei para vocês, esta ressurreição se encontra exatamente em Daniel, capítulo 12, verso 1 e 2. E agora o texto que eu li na Bíblia, vamos ler novamente aqui na tela. A palavra de Deus nos diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel. Neste tempo se levantará Miguel, meus queridos. Esta expressão que diz que Miguel se levantará significa exatamente aqui um fechamento de porta de graça. Porque sempre quando Cristo se levanta, ele se levanta aqui do santuário, ele se levanta para fechar uma porta. E esta informação você encontra exatamente em Lucas capítulo 13, verso 23 a 25. E aqui a Escritura nos declara e diz: o grande príncipe. Este arcanjo aqui, Miguel, meus amigos, é o próprio Senhor Jesus. Ele é o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá o quê? Após Miguel se levantará, que significa que o fechamento da porta da graça, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Esta é a angústia de Jacó, meus queridos. E aqui a Escritura diz: tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo. Que povo? Aqui é os 144 mil. Todo aquele que for achado inscrito no livro. E logo depois que a porta da graça se fechou, logo depois que começou esse tempo de angústia de Jacó, veja o que vem logo em seguida, dentro aqui do momento em que a porta da graça estará fechada. O verso 2 diz: e muitos, olha esta palavra destacada aí, meus queridos, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Veja, meus irmãos, aqui menciona a palavra muitos nesta ressurreição. Muitos realmente poderiam até confundir e dizer que esta ressurreição seria a mesma ressurreição ao qual Jesus mencionou em João, capítulo de número 5. Vamos aqui para João, capítulo 5, o versículo, meus queridos, verso 28 e 29. João capítulo 5, verso 28 e 29, nós temos exatamente aqui duas ressurreições, que ainda também deverão ocorrer no futuro. O verso 28 e 29 diz assim para nós: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então veja, meus queridos, que aqui é mencionado duas ressurreições. Uma ressurreição, que é exatamente daqueles que vão ressuscitar para a vida, e outros que vão ressuscitar para a morte. E aqui também menciona dois grupos. Um grupo que vai ressuscitar para a vida eterna e um outro grupo que vai ressuscitar para a vergonha e horror eterno, desprezo eterno. Mas a pergunta é, seria realmente a mesma ressurreição? E a resposta é não, meus queridos. Não é a mesma ressurreição. Aqui em Daniel capítulo 12, verso 2, está mencionando aqui a ressurreição parcial,
a ressurreição especial. Mas aqui em João capítulo 5, verso 28 e 29, a Bíblia está falando de uma outra ressurreição. Está falando das duas ressurreições gerais. Uma ressurreição geral, que é exatamente o primeiro grupo aqui que é mencionado no verso 28. É exatamente aqui, meus irmãos, o da grande multidão ao qual ninguém pode contar, que aparece aqui no verso de número 29, que diz: e os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida. Este aqui é exatamente o grupo que vai estar nessa ressurreição, é aquele grupo mencionado em Apocalipse capítulo 7, verso 9. A grande multidão ao qual ninguém pode contar, de todos os salvos, de todas as eras, de todas as épocas, desde Adão até aquele último salvo ali no momento da volta de Cristo. Claro, fora os 144 mil que já estavam vivos neste momento em que ocorrer esta ressurreição. Já o outro grupo, ao qual a Bíblia declara que diz que vai receber ali a ressurreição da condenação, ou ressuscitar para receber ali o juízo de condenação, é exatamente o grupo que vai ressuscitar depois dos 1000 anos, que é exatamente os ímpios de todas as eras, de todas as épocas, de todas as gerações, que vão ressuscitar para receber a sua recompensa. E isto, é claro, depois de 1000 anos, conforme Apocalipse, capítulo 20, versos 5 e 6. Então, nós não podemos confundir, meus queridos. Esta ressurreição que está aqui na tela é a ressurreição especial, é a ressurreição parcial, meus irmãos. E para comprovar para vocês, meus queridos, veja esta palavra aí, meus irmãos. Muitos. Aqui na palavra de Deus, falando da ressurreição mencionada em João, capítulo 5, verso 28, veja que a Escritura diz assim: porque não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos, veja, todos, aqui é todos, meus queridos, mas aqui em Daniel capítulo 12, verso 2, não seria todos. Aqui aparece a expressão muitos. Mas para confirmar mais claro para vocês, que realmente se trata aqui da ressurreição especial, veja a próxima citação do Espírito de Profecia mencionando esse texto de Daniel capítulo 12, verso 2. Nesta citação que eu vou ler agora para vocês, ela deixa claro que não é todos de todas as eras, mas sim um determinado grupo específico, ao qual ela fala que ela diz que são aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Vamos ver agora a citação para a gente comprovar? Ela diz assim: abrem-se sepulturas e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel capítulo 12, verso 2. Ela está citando o texto. Agora veja a explicação que ela vai dar aqui, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela diz: todos os que morreram na fé da mensagem do quê? Do terceiro anjo, saem do túmulo glorificados para ouvirem um concerto de paz, estabelecidos por Deus com os que guardaram a sua lei. Então veja, meus irmãos, quem vai participar desta ressurreição de Daniel capítulo 12, verso 2? É realmente todos aí? Todos de todas as eras, todas as épocas? Não. De acordo com o Espírito de Profecia, o único grupo que ela menciona que vai fazer parte desta ressurreição, falando daqueles que, claro, que receberam o selo de Deus, ela fala que são todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. São todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Eles vão sair dos seus túmulos glorificados. E quando aqui menciona glorificados, não significa que eles vão sair com o corpo todo glorificado. Não, meus queridos. É porque eles terão o rosto iluminado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas eles só terão o seu corpo realmente imortalizado no momento da volta de Cristo, no momento da segunda vinda de Jesus. E eles vão sair, sim, dos túmulos com o rosto glorificado, para ouvirem o quê? O concerto de paz. Então este grupo vai ressuscitar a tempo para ouvir o concerto de paz, estabelecido por Deus para com aqueles que guardaram ali os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos mencionados ali, meus queridos, em Êxodo capítulo 20, verso 3 a 17. E agora, meus irmãos, a citação ainda continua. Ela diz assim, ela cita um outro texto. E os mesmos que o transpassaram, Apocalipse capítulo 1, verso 7. Então veja claramente que esse texto de Apocalipse capítulo 1, verso 7, ela coloca exatamente no contexto, meus queridos, da ressurreição especial. E aqui também diz,
e os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos, ou seja, os mais cruéis inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Estes fiéis aqui e obedientes é uma referência aos 144 mil. Então, meus queridos, vamos fazer agora mais uma pergunta interessante. Estes que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, realmente são os 144 mil? Mas antes, meus irmãos, da gente responder esta pergunta, é importante nós identificarmos primeiro quem representa quem? Quem representa o terceiro anjo. Porque a pergunta diz, estes que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, são realmente os 144 mil? Mas a pergunta é, primeiramente, quem é este terceiro anjo? Quem é este terceiro anjo? Será que são anjos literais? Ou está falando de um grupo específico que Deus levantou nos últimos dias para ser um reparador de brechas? Para ser aqueles que vão proclamar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12. Vamos ver, meus queridos. A citação diz aqui, meus queridos. Em Testemunhos para a Igreja, volume 1, na página 94, a serva do Senhor nos diz: foi-me mostrado que o terceiro anjo, que proclama os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, representa quem? Representa o povo. Este aqui é o povo de Deus, meus queridos, os adventistas do sétimo dia que ela está mencionando. O movimento adventista do sétimo dia. Ela diz que o terceiro anjo que proclama os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esta expressão, meus irmãos, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, aparece exatamente lá nas 3 mensagens angélicas, na terceira mensagem angélica, que fala exatamente ali do último remanescente. Que no livro do Apocalipse, este último remanescente é os 144 mil. E ela está dizendo que estes 144 mil, que é o mesmo povo aí que guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, representa o povo, que aqui na mente dela são os adventistas do sétimo dia. Ela que diz que eles representam o povo de Deus, que recebe esta mensagem. Que mensagem? As 3 mensagens angélicas. A verdade assinaladora, a verdade do assinalamento, ou a verdade do selamento. Esta mensagem, meus queridos, não pode haver dúvida. São as 3 mensagens angélicas. E aqui fala, o povo que recebe esta mensagem, ou seja, as 3 mensagens angélicas, e ergue a voz de advertência ao mundo. Para quê? Para que guardem os mandamentos como a menina do seu olho. Então veja claramente, meus queridos, quem é o terceiro anjo? De acordo com o espírito de profecia, o terceiro anjo, que ela está fazendo aqui um paralelo com o mesmo grupo, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, que no livro do Apocalipse são os 144 mil, ela está dizendo que este grupo são os adventistas do sétimo dia. Então, meus queridos, vamos novamente aqui à pergunta, meus irmãos. Estes que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo são os 144 mil? E agora você já sabe a resposta, meus irmãos. Veja que, para a gente ainda comprovar ainda mais, para confirmar que realmente são realmente os 144 mil. Aqui nós temos a carta de Willie, escrita em Santa Helena, na Califórnia. Meus irmãos, veja o que essa carta aqui diz. Preste atenção agora. Nós já até lemos esta carta aqui, só que agora a gente vai ler ela do início. Aqui, o senhor William White, né, que é o filho da senhora White, o pastor aqui, ele diz assim, meus queridos, vamos, perguntava, né, pergunta, ensinava a irmã White que aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, desde que ano ele coloca aí? Desde 1844. E de quem é dito, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, serão membros dos 144 mil? Veja que interessante, meus irmãos. Esta carta aqui, meus queridos, ela faz o link de muitas coisas interessantes. Tem muita informação importante aqui. Primeiro, aqui nós temos uma pergunta que fala, ensinava irmão White que aqueles que morreram na fé lá da mensagem do terceiro anjo. Primeiro, esta citação aqui desta carta, ela cita aquele texto do livro Grande Conflito, que diz, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. E depois ela menciona aqui, ela faz um outro link. Fala aqui também, ó, desde 1844. Então fala também que estes aí que morreram ali
na mensagem do terceiro anjo, é exatamente a partir do ano de 1844 que surgiria exatamente a igreja remanescente, restaurando todas as verdades bíblicas que por mais de 12 séculos o anticristo havia lançado por terra, ou seja, o surgimento do movimento adventista do sétimo dia, o grupo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao qual deveria surgir como sendo um reparador de brechas, como sendo um povo que levaria uma mensagem de advertência ao mundo para que as pessoas se voltassem para a Escritura Sagrada, para que elas pudessem guardar novamente os 10 mandamentos de Deus e tivessem a verdadeira fé de Jesus. Então aqui cito o ano de 1844. E veja mais aqui o link, meus queridos. Aqui é dito, e de quem é dito? Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Serão membros dos 144 mil? Então veja que essa carta ela está linkando a citação daqueles que morreram, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, que é aquele grupo lá da ressurreição especial, que aí seria o mesmo grupo lá desde o ano de 1844, que nasce exatamente a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o próprio pastor ainda faz o link, mostrando que estes, todos os que morreram ali na fé da mensagem do terceiro anjo, é exatamente o mesmo grupo de Apocalipse 14 e 13, ao qual a Escritura nos declara: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Mas a pergunta é, será que este grupo aí é os 144 mil ou serão ali os membros que farão parte dos 144 mil? Veja, meus irmãos, olha o que diz aqui. Posso assegurar-te, irmão, que essa era a crença e o ensino de Ellen White. Então veja, meus queridos, não há dúvida. Este grupo, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, ao qual a própria escritora americana, a profetisa de Deus, Ellen G. White, diz que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E a própria carta fez a pergunta, linkando aqui o pastor, mostrou claramente que todos os que morreram na fé da mensagem é exatamente o grupo bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. E desde que ano? Desde 1844. Será que eles ali serão realmente membros dos 144 mil? E aí a própria carta que o pastor, o filho de Ellen White, não deixa nenhuma dúvida, porque ele diz, posso assegurar-te, ele tinha certeza. E ele tinha certeza por quê? Porque esta era a crença e o ensino da sua mãe. Meus irmãos, ele conhecia sua mãe. Ele não ia mentir aqui, o pastor White aqui, né, William White. Ele não ia mentir, meus queridos. Esta era a crença e o ensino de Ellen White. Ela não só cria, como também ensinava para as pessoas que os 144 mil, eles passam pela morte. E veja o que ela diz mais aqui nesta carta, ou melhor, que ele diz aqui nesta carta, o filho da serva do Senhor. Muitas vezes eu ouvi fazer declarações com esse efeito. E tenho aqui em meu poder uma carta ao irmão Hestes, que é mencionado à página de Life Kids, na qual ela diz claramente que a esposa dele, que havia falecido recentemente, seria o quê? Seria membro dos 144 mil. Então veja que esta carta aqui confirma. Mas se você ainda quer mais provas, nós ainda teremos mais provas de que realmente os 144 mil eles passam pela morte e que, na verdade, este grupo faz parte exatamente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que permanece leal à mensagem do terceiro anjo, meus queridos. E aí está o nome da carta, como nós já lemos aqui nesse vídeo, né? A carta de William White William, carta datada de 18 de abril do ano de 1929. E agora a gente vai ler aquela citação novamente para poder refrescar sua memória, meus queridos. Olha esta citação que diz: em nossa terra vivem homens que passaram dos 90 anos de idade. Os resultados naturais da velhice se fazem notar em sua debilidade, mas eles creem em Deus e o Senhor os ama. O selo de Deus está neles. Veja claramente, o selo do Deus vivo estaria sobre estes velhinhos que passaram dos 90 anos de idade, que já estão realmente ali com um pé na cova, que estão prontos para descer o pó da terra. Mas aqui diz que o Senhor os amou. E o selo de Deus já está neles, meus irmãos, o selo do Deus vivo. E aqui fala, e se encontrarão entre aqueles a cujo respeito o Senhor disse, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Por quê? Porque eles são bem-aventurados. Porque eles receberam, meus irmãos, o selo do Deus vivo. E farão parte de que grupo? Dos 144 mil. E veja mais, meus queridos, para vocês verem
que nós já confirmamos aqui tanto na palavra de Deus quanto no espírito de profecia. Mas vamos mostrar aqui para vocês também se esta era a crença dos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não estou aqui dependendo, meus irmãos, da crença aqui dos pioneiros. Não. Eu já citei tanto a Bíblia quanto o espírito de profecia, tanto a luz menor quanto a luz maior. Mas eu quero mostrar aqui a crença dos pioneiros para você ver que todos ali estavam unânimes e tinham a verdade ali realmente sobre quem era este grupo na Bíblia, os 144 mil selados, e que eles passam pela morte. Vejamos aqui, olha o que diz aqui, meus queridos. Esta era a fé dos pioneiros do movimento do Advento. Vejamos, o senhor Haskell diz assim: após o desapontamento de 1844, o povo de Deus viu. Quando ele fala aqui o povo de Deus, ele está falando do movimento adventista do sétimo dia. O povo de Deus viu a exigência obrigatória do quarto mandamento, ou seja, a guarda do sábado. Está falando dos adventistas do sétimo dia. E aqui diz: após o desapontamento de 1844, o povo de Deus viu a exigência obrigatória do quarto mandamento, bem como dos outros 9 mandamentos do Decálogo. A reforma do sábado, ou seja, do quarto mandamento, começou naquele tempo. Que tempo? Ele fala até o ano, por volta de 1844. E começou a ser reconhecida como o cumprimento de Apocalipse, capítulo 7, verso 1 a 4. E o que é que se encontra, meus queridos, em Apocalipse, capítulo 7, verso 1 a 4? Ali fala exatamente do momento do selamento em que começaria o selamento dos 144 mil. Vejamos aqui outra citação dos pioneiros. Aqui nós temos uma citação de Joseph Bates, que ele diz: agora todos os crentes adventistas que possuem a mensagem do quê? Do advento. Ora, nós vimos lá a mensagem do quê? Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Então, na mente dos adventistas lá, dos pioneiros, este terceiro anjo é a própria igreja adventista, meus irmãos. Ó, é o povo do advento. Por isso que ele fala: agora todos os crentes adventistas que possuem a mensagem do advento, que é a mensagem do terceiro anjo, conforme são dadas o quê? Em Apocalipse 14, 6 a 13. Ele incluiu o verso 13, que fala: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. E aqui diz, ó, e nela tomam parte, ou seja, começam a entender a mensagem e a colocar a mensagem em prática, a verdade presente, a verdade assinaladora. Ele diz: amarão e guardarão este concerto com Deus, especialmente o quê? O seu santo sábado. Neste concerto, esta é uma parte dos 144 mil a ser selada agora. Então veja, meus queridos, que na mente ali de Joseph Bates, este grupo, já havia ali um grupo que estava sendo selado com o selo do Deus vivo. E este grupo aí, de acordo com ele, são os crentes adventistas que possuem a mensagem do advento. Não é qualquer grupo que estaria ali recebendo a marca de Deus ou recebendo a marca da besta. De acordo com eles mesmos, são aqueles que já têm o conhecimento da mensagem do advento, a mensagem do terceiro anjo. Isso significa para nós, meus irmãos, que todas as denominações, religiões, que ainda não têm o conhecimento da mensagem do advento, dos adventistas do sétimo dia, as 3 mensais angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12, esses ainda não estão recebendo nem a marca de Deus e nem a marca da besta. O único grupo que já está recebendo a marca de Deus e a marca da besta é exatamente o grupo adventista do sétimo dia, que já tem o conhecimento desta mensagem. Vejamos mais outra citação aqui. Uriah Smith, ou melhor, em inglês o nome dele é Uriah Smith. Uriah Smith, aqui o teólogo, pastor, diz assim: os que morrem, veja que ele está citando, os que morrem depois de ter identificado ou depois de ter conhecido, compreendido a mensagem do quê? Do terceiro anjo, ou seja, a mensagem do movimento adventista. Aí ele diz, são evidentemente contados como o quê? Como uma parte dos 144 mil. Parte essa que passa pela morte. Então isso significa que no grupo ali dos 144 mil, você tem 2 grupos. Um grupo que passa pela morte e que já está sendo contado ali, já recebeu o selo do Deus vivo, e um outro grupo que não passa pela morte. Mas aquela citação onde ela diz
que todos eles seriam trasladados ali dentre os vivos, é porque naquele momento, daquela situação, realmente, logo depois ali do concerto eterno, todos os 144 mil já estão ali salvos e vivos para recepcionar a tempo o Senhor Jesus voltando nas nuvens do céu com poder e muita glória na sua segunda vinda. Outra citação, meus queridos, que diz assim: os que morrem sob a mensagem do terceiro anjo. Novamente, ó, aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Aqui ele diz, ó, são uma parte dos 144 mil. É a mesma afirmação lá de Ryer Smith, meus queridos, a mesma citação. E ele diz assim: não há 144 mil em acréscimo a estes. Então veja como eles entendiam. O número era literal, literal. E não existe acréscimos, nem mais nem menos. É 144 mil ali bonitinho e cravados. Nem mais e nem menos. Veja, ele diz: não há 144 mil em acréscimo a estes, mas estes quem? Esta parte dos 144 mil que passou pela morte. Mas estes ajudam a formar aquele número. Que número? 144 mil. E veja mais, são ressuscitados para a vida mortal pouco antes de Cristo vir. Então veja claramente que eles entendiam que os 144 mil, na ressurreição especial, eles não ressuscitam imortais. Eles só vão se tornar imortais no momento da volta de Cristo. Por isso que ele fala, são ressuscitados para a vida mortal pouco antes de Cristo vir. E são trasladados para a imortalidade quando Cristo aparecer. Então fica claro que todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo vão ressuscitar glorificados. Mas este glorificado não significa que eles terão ali um corpo imortal naquela ressurreição. Eles só terão um corpo imortal no momento da trasladação. E esta trasladação socorrerá exatamente na segunda vinda de Jesus. Pois a ressurreição especial, ela acontece ainda poucos meses antes deste evento, meus queridos. Vamos para outra citação aqui dos pioneiros. Aqui, Johnson escreveu, meus queridos: entre os que aclamam a vitória sobre a besta e sobre a sua imagem, estavam aqueles que tinham saído das suas sepulturas. Na ressurreição, o que ele fala? Na ressurreição especial. E foram vistos aonde? No mar de vidro. Olha aí. Então, um grupo que fica sobre o mar de vidro, que é mencionado em Apocalipse, capítulo 15, verso 2 e 3, na mente dos pioneiros e na mente do próprio espírito de profecia, na mente da serva do Senhor ali. Quando ela estava inspirada por Deus, ela escreveu: são os 144 mil selados. E veja aí o que ele diz mais, ó. Na ressurreição especial. E foram vistos aonde? No mar de vidro. Eles eram o quê? Os santos vivos em número de 144 mil. E aqui nós temos um trecho interessante que ele fala: os santos vivos em número de 144 mil. De onde é que ele está tirando isso, meus queridos? Aqui o pioneiro Johnson. Ele está tirando exatamente de uma citação do Espírito de Profecia, que se encontra no livro Primeiros Escrito, na primeira visão de Ellen White, onde ela menciona exatamente o grupo aí, os 144 mil, que logo depois que eles ouviram ali o concerto eterno e a declaração do dia e da hora da vinda de Cristo, ela menciona e diz: os santos vivos em número de 144 mil. Então veja claramente que não havia dúvida na mente dos pioneiros. Outra citação aqui deles. Aqui nós temos Conrad, onde ele fala: do mesmo modo, ressuscitarão também entre os justos que dormem. Ele está citando Daniel 12:2. Ele fala assim: alguns daqueles que hão de completar o número de Israel, ou seja, o número dos 144 mil, segundo o Apocalipse capítulo 7. E para não ter dúvida, ele faz aqui um link entre lá a ressurreição especial e o grupo de Apocalipse capítulo 7. O grupo que participa da ressurreição especial, que é aqueles que vão receber ali a marca de Deus, aqueles que vão ressuscitar para receber a vida eterna, e ele faz um link como sendo o mesmo grupo, o Israel de Deus mencionado em Apocalipse capítulo 7. E nós já sabemos que o único grupo ali, o Israel de Deus, mencionado em Apocalipse capítulo 7, que recebeu o selo do Deus vivo, foram os 144 mil selados, ou assinalados, com a marca de Deus em suas frontes. Então, meus queridos,
Se não existe dúvida nem na palavra de Deus, nem no espírito de profecia, nem na mente dos pioneiros, por que hoje a maioria dos adventistas do sétimo dia se perderam com este assunto? Estão em trevas com a verdade assinaladora, essa verdade aqui do selamento do povo de Deus. O que está acontecendo hoje com o atual sistema eclesiástico adventista? Porque a maioria dos adventistas do sétimo dia não entendem mais sobre a mensagem do selamento. Por quê, meus queridos? Veja aí o que diz aqui na tela. Satanás ele começa a colocar dúvida na mensagem firmada aí dos 144 mil. Satanás ele começa a colocar dúvida, meus queridos. Vejamos aqui, meus irmãos, o que um dos pioneiros escreveu a respeito deste assunto aqui. A partir do momento que Satanás ele começaria ali a colocar dúvida na mente dos filhos de Deus. Então veja, meus irmãos, veja o que o pioneiro aqui, Lothar, escreveu sobre essa questão, mostrando exatamente o ano em que começou a entrar doutrinas contrárias à verdade de Deus sobre os 144 mil. Ele diz assim, em referência ao assunto deste livro, os 144 mil selados, fui grandemente movido pelo Espírito de Deus a escrever. Veja, meus irmãos, que os próprios pioneiros também eram inspirados por Deus. Eu não estou querendo aqui dizer que a gente vai pegar os escritos dos pioneiros na mesma autoridade como o espírito de profecia. Não é isso que eu estou dizendo. Mas veja também que eles, em momentos específicos, eles foram movidos pelo Espírito de Deus. E aqui fala, fui grandemente movido pelo Espírito de Deus a escrever e publicar os fatos sobre como a mensagem do selamento foi obtida. Então veja, este livro em que ele declara aí, né, onde temos as questões sobre a mensagem do selamento, nós até podemos entender como textos inspirados, meus queridos, porque ele declara e diz que ele foi movido pelo Espírito de Deus, assim como os profetas, como mostra exatamente ali em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, que os homens santos de Deus falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E aqui veja o que ele diz para nós. Ele está sendo inspirado, meus queridos. Então vamos ver o que ele escreveu, porque ele realmente está sendo usado pelo Senhor, porque ele foi movido pelo Espírito e recebeu ali, meus irmãos, a motivação do Espírito Santo para escrever e relatar estas informações que é muito importante para cada um de nós. Veja o que ele escreveu. Ele diz assim, pelo Espírito de Deus a escrever e publicar os fatos sobre como a mensagem do quê? Do selamento. Era assim, meus queridos, que era conhecido as 3 mensagens angélicas. A mensagem assinaladora, mensagem do selamento. Ele diz, a mensagem do selamento foi obtida não apenas da Bíblia, mas por instrução direta em visões do quê? Em visões da irmã White. E aí ele diz assim, também sobre como a mensagem foi recebida e ensinada por nossos ministros, nossos pastores, e pessoas até que ano? Até o ano de 1894. Então isso significa que até o ano de 1894, o povo de Deus tinha a verdade sobre o tema dos 144 mil, sobre o assunto aí da mensagem assinaladora. O povo de Deus compreendia, não estava em trevas com respeito a esta questão aí sobre o assunto dos 144 mil. Mas ele disse que a partir de 1894, o que foi que começou a ocorrer? Veja o que ele diz. Quando a teoria da nova luz encontrou seu defensor em alguém que depois apostatou da fé. O que é se apostatar? É se afastar dos princípios elementares da palavra de Deus. Então veja que ele diz que este homem aí, que começou a introduzir fogo estranho dentro da doutrina dos 144 mil, aqui fala que ele se apostatou da fé e morreu sem ver o cumprimento de sua expectativa. Que expectativa, meus queridos? Vamos ver. Aqui ele diz assim, que ele viveria até o fim dos tempos e, portanto, seria um dos 144 mil. Ou seja, meus queridos, ele acreditava que ele não passaria pela morte. Então foi a partir exatamente deste ano aí, de 1894, né, se eu não estou enganado, 1894, ele começou a colocar essa teoria de que os 144 mil não passam pela morte. E, meus irmãos, esta teoria ela se alastrou como um vírus. E hoje, a maioria, para não dizer quase todos, né,
a maioria acredita que os 144 mil não passa pela morte. E que os 144 mil seria ainda pior, a própria grande multidão ao qual ninguém pode contar. Eles fazem esta confusão entre Apocalipse capítulo 7, verso 9 e Apocalipse capítulo 7, verso 13. E tudo começou exatamente com este Senhor aqui, meus queridos. E veja o que ele diz mais. Sua alegação era de que testemunhos posteriores da irmã White ensinavam que todos os 144 mil seriam compostos por aqueles que nunca morreram. Era isso que ele estava ensinando, meus irmãos. E ele, pior, ele estava usando o espírito de profecia para defender esta ideia, sendo que nós vimos claramente na própria palavra de Deus e também no espírito de profecia que os testemunhos não corroboram com esta ideia em momento nenhum. A única citação que parece dar a entender que eles não passam pela morte, já expliquei, que é aquela que ela diz assim, que eles foram comprados dentre os vivos. Mas esta citação ali está falando exatamente em um momento das cenas finais da volta de Cristo, logo já depois da ressurreição especial, em que todos os 144 mil estarão ali salvos vivos, para cumprir a própria citação de Ellen White, que se encontra no livro Primeiros Escritos, onde ao qual ela diz, os santos vivos em número de 144 mil. Então, quando você pega esta citação, os santos vivos em número de 144 mil, mas esta outra citação, que fala que os 144 mil serão trasladados da terra dentre os vivos, aí fica claro, fica muito claro. Você tem que pegar um texto difícil, para ele ser compreendido, você vai precisar pegar um texto muito mais fácil. Então, nós pegamos textos mais fáceis, de fácil compreensão, para poder explicar textos mais complicados, para explicar textos mais difíceis. E veja aqui o que Lothar, o pioneiro, fala sobre este homem. Quando descobri que alguns ensinavam que todos os 144 mil que serão selados estão vivos, ou seja, que não passam pela morte, pensei que era hora de alguém falar e mostrar que não é costume dos profetas de Deus fazer declarações positivas de uma só vez e depois ensinar algo totalmente contrário a elas. Então veja claramente, meus irmãos, este ensinamento de que os 144 mil eles não passam pela morte, isto está totalmente contrário ao ensinamento, como ele diz aqui, o pioneiro Lothar, ao espírito de profecia, ao ensinamento dos profetas. É fogo estranho, meus queridos. A verdade de Deus é muito clara. Os 144 mil, eles passam pela morte. E isto não pode ficar nenhuma dúvida, nem na minha mente e nem na sua mente aí em casa. E vejamos mais, meus queridos, para a gente concluir aqui a citação do pioneiro Lothar. Ele diz assim, certamente não era esse o proceder dos profetas bíblicos. Toda essa nova luz, ou seja, essa ideia de que os 144 mil não passam pela morte, esta nova luz é produzida tirando o quê? Tirando as palavras de sua conexão e das coisas das quais são faladas. Então, meus queridos, é totalmente contrário ao ensinamento do espírito de profecia. Isto é uma blasfêmia, é uma heresia, meus irmãos. Dando-lhes uma aplicação geral, como você verá quando chegarmos à análise do assunto. E aí continua. Se você quiser descobrir mais, continuar lendo, é só ler aí, meus irmãos. Ó, questão da mensagem do selamento, né? A página 2 aí, o pioneiro Lothar. E aí tem John Norton. Tá certo, meus queridos? Aí tá a citação logo embaixo aí, né? A referência. E vejamos, meus irmãos. Agora a gente vai confirmar de fato que os 144 mil eles passam pela morte com uma citação ainda mais direta, meus queridos. E aí nós temos a pergunta na tela, né? Estes que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo são os 144 mil? A gente volta a bater nesta mesma tecla. Mesmo diante de todas as provas, nós ainda mostramos mais provas. E aqui, meus queridos, vamos mostrar uma das maiores provas incontestáveis e irrefutável de que os 144 mil eles passam pela morte. Aqui nós temos uma carta em que a própria serva do Senhor vai falar exatamente mostrando que os 144 mil eles passam pela morte. E ela ainda faz um link com Apocalipse capítulo 14, verso 13, onde fala daquele grupo, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Que é exatamente o mesmo grupo que fala, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo vão sair ali dos túmulos
glorificado para ouvir o concerto de paz que Deus vai falar para aqueles que guardaram ali ou santificaram o seu sábado, guardando ali os 10 mandamentos. Vejamos agora, meus queridos, o que esta citação aqui, que está em inglês, depois, se você quiser, você pode entrar até no meu privado e eu posso mandar para você, sem nenhum problema, meus queridos. Mas esta citação, ela se encontra aí exatamente no centrowhite.org, né? O Centro White State, na verdade. Centro White State aí dos patrimônios de Ellen G. White. E vejamos o que ela diz aqui nesta citação, meus queridos. Esta mesma citação, ela se encontra nesta revista aí, Adventista, em português. Então, você tem a citação original em inglês, mas esta citação, ela foi colocada nesta revista Adventista 4 anos depois da morte da senhora White. E aí, vejamos, meus irmãos, mas o que é que se encontra nesta citação que vai tirar esta dúvida de uma vez por todas sobre os 144 mil passam ou não passam pela morte? Nós sabemos que eles passam, mas precisamos ainda desta prova para dar o checkmate, para que não haja nenhuma dúvida, nem na minha mente e nem aí na sua mente. Vejamos, meus queridos, aqui a citação diz assim, que está na revista Adventista, que foi tirada exatamente lá da citação em inglês, do original. 4 anos depois da morte da senhora White, esta citação ali foi colocada na revista Adventista. E aqui a citação diz assim: durante certo tempo, tem se discutido entre o nosso povo sobre a questão: quem pertencerá aos 144 mil? Alguns diziam que aqueles que morreram na fé da tríplice mensagem angélica, ou seja, aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, pertencerão a este grupo feliz. Ao passo que outros sustentaram a ideia de que somente aqueles que vivem até o fim, sem ver a sepultura, se acharão entre este número. Então veja, meus irmãos, aqui nós temos 2 grupos. O grupo adventista aqui estava dividido com respeito a este tema, a este assunto. Alguns acreditavam que fariam parte deste grupo, mesmo passando pela morte. Mas aí havia este outro grupo de amarelo, que eu destaquei de amarelo, que diz: somente aqueles que vivem até o fim sem ver a morte, sem ver a sepultura, se acharão entre esse número. Que número? O número dos 144 mil. Então, veja mais o que a carta diz. Faz pouco tempo, o signatário ouviu uma pregação do irmão Irving, que ele proferiu diante dos membros da comissão da Conferência Geral, e na qual leu uma declaração que ele fizera a irmão White. Declaração que ele fizera a quem? A irmão White, meus queridos. Declaração esta que para sempre, olha esta expressão da carta, declaração esta que para sempre devia resolver esta questão. Que questão? Os 144 mil passam ou não passam pela morte? Esta questão, para aqueles que creem o quê? No espírito de profecia. Então preste atenção, meus irmãos. Olhe aqui nos meus olhos. Se você crê no espírito de profecia, então esta questão sobre se os 144 mil passam ou não passam pela morte vai ficar clara de uma vez por toda na tua vida. Vejamos agora as palavras da serva do Senhor. Aqui diz assim, ó: o irmão Irving havia perguntado diretamente a irmão White se os que morreram na mensagem se achariam entre os 144 mil. Vejamos, meus irmãos, a declaração. Aqui diz, ó, a declaração dela, segundo foi escrita então em taquigrafia, foi. Vejamos o que ela escreveu, meus queridos. Ó, sim, os que morreram na fé. Ou seja, aquele grupo lá, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Ela diz, sim, os que morreram na fé estarão entre os 144 mil. Então veja claramente que na mente de Ellen White, ó, estar entre os 144 mil é fazer parte dos 144 mil. Tá vendo, meus queridos? E aí tá a citação, tá claro, ó. Ó, sim, os que morreram na fé estarão entre os 144 mil. E ela diz mais, para mim isto é muito claro. Ou seja, não havia dúvida na mente da serva do Senhor. Os 144 mil é exatamente aquele grupo de Apocalipse 14:13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. É exatamente aquele mesmo grupo lá da ressurreição especial. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo sairão dos túmulos glorificados para ouvirem um concerto de paz estabelecido por Deus para com aqueles que guardaram ou santificaram o seu santo sábado.
Então, na mente dela, este grupo ali, que participa da ressurreição especial, que são aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, são ali uma parte dos 144 mil. E vejamos mais, aqui fala assim, ó, esperamos que esta declaração dissipará toda a dúvida que porventura tenha surgido na mente de alguns e animará quem? Aos nossos irmãos velhos que se acham perto do fim de sua carreira terrestre, ou seja, que já estão com o pé na cova, já estão prontos para ali, pertinho de descer o pó da terra. E aqui a citação diz mais da carta aí, né? Devemos agradecer sempre a Deus. As claras advertências, ou melhor, as claras declarações que nos deu por meio do espírito de profecia. E tá aí a carta, né, meus irmãos? Martin, North Pacific Union Cleaner. Então, meus queridos, está claro, meus irmãos? Os 144 mil passam ou não passam pela morte? Respondam aí nos comentários, baseado tanto aqui na luz maior, quanto também aí, meus irmãos, ó, na luz menor. Ela não deixa dúvida. Ó sim, os que morreram na fé estarão entre os 144 mil. Para mim, isto é muito claro. Então, meus queridos, agora vamos para a próxima citação aqui, né? Ou melhor, a próxima pergunta que a gente vai deixar para responder aí no próximo estudo aqui dentro do canal Último Remanescente. A pergunta é esta aí que está na tela. Os 144 mil e a grande multidão são o mesmo grupo? É claro que eu sei que você já sabe a resposta, mas a gente vai confirmar isso melhor em um outro estudo aqui dentro do canal Último Remanescente. Então, meus queridos, vamos ficando por aqui com mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do nosso canal Último Remanescente. Se o conteúdo deste vídeo foi relevante na tua vida e na vida da tua família, não se esqueça de deixar aquele joinha para fortalecer aqui o nosso canal. E também, meus queridos, não se esqueça também de compartilhar este vídeo com seus conhecidos, amigos e familiares para que mais pessoas tenham acesso ao poder do Evangelho eterno do nosso Deus. Se ficou qualquer dúvida, deixe aqui também nos comentários, que estaremos respondendo a cada um na medida do possível. E, meus queridos, se você desejar aí no seu coração, se Deus tocar no seu coração para apoiar o nosso ministério aqui do canal Último Remanescente, que é exatamente o ministério Último Remanescente, então vai ficar logo aqui, vou deixar logo aqui abaixo a nossa chave Pix, para que você possa estar contribuindo com a pregação da mensagem do terceiro anjo. Também vou deixar aqui na tela, meus irmãos, o número do meu WhatsApp, para que você possa estar tirando as suas dúvidas diretamente comigo através do meu WhatsApp. Então, deixado todo este recado aí para você, meus queridos, vamos encerrando aqui mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do nosso canal Último Remanescente. Feche agora os seus olhos, meus queridos, para que nós possamos citar a bênção apostólica de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós e todos possam dizer 3 vezes: Amém, Amém e Amém. Louvado seja o Deus do céu e até o próximo estudo da Palavra do Senhor aqui dentro do nosso canal Último Remanescente.